Salmo 127. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados sonos. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não será confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Como é a casa que Deus quer? Você já parou para pensar qual é a casa que Deus quer que a sua e a minha seja? Então nós aqui estamos em um lugar, em um terreno vazio, e nós vamos construir essa casa nessa noite. A primeira coisa que nós temos que fazer para construir uma casa é fazer as bases dela. A base ela é fundamental para que essa casa possa estar erguida, estar firme, e nela possa obter firmeza. E essa primeira base que nós temos que ter em nossa casa é Cristo, que é a rocha. Cristo, ele é indispensável em nossa casa. Ele é o único que pode nos dar condições, crescimento, para que nossa casa, para que essa base possa ter, uma estrutura. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 20 e 22, nos diz que edificadores sobre o fundamento dos apóstolos, o profeta, sendo ele o mesmo, Cristo, Jesus, a pedra angular. Essa pedra angular foi estabelecida para nós como base da nossa casa. O próprio Jesus, escrevendo lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, até o versículo 25, ele disse: quem ouve as minhas palavras e a pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem chuvas, inundações e ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas os que ouvem o meu ensino e não a pratica, então é como tolo, como uma pessoa que construiu a sua casa sobre areia. E quando vieram as chuvas, as inundações, os ventos, castigaram aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Jesus está aqui nos trazendo, aleluia, a primeira coisa para você construir uma casa, a base, e a base é Cristo. Uma família que tem, aleluia, o propósito de ter Cristo como a sua base, com certeza, essa família vai ter, aleluia, grandes bênçãos. A segunda coisa que deve ter nessa casa, além da base, tem que ter as paredes. As paredes se fala de proteção, de cuidado. As paredes, aleluia, fala de segurança. Ninguém constrói uma casa, ela aberta. Lá em Neemias capítulo 4, versículo 14, diz que lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos,
vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres, vossa casa. Neemias, quando viu ali os muros de Jerusalém caídos, as portas arrancadas, as portas queimadas, logo ele se preocupou que aquele lugar não estava seguro, porque não tinha paredes, estava destruída. Foi necessário de haver uma reconstrução. Para você ter uma base na sua casa, você também tem que ter paredes. Aleluia! Para você ter paredes, você também tem que ter um teto. Seja ele de laje, seja ele de telhado, tem que ter uma cobertura. Se você não ter cobertura, não tem sentido de uma casa. O teto representa o Senhor. O Salmo 91, versículo 1 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente. Aquele que está debaixo do telhado, debaixo da casa, ele é protegido pelo Altíssimo. Então nós já vimos que você tem que ter base. Já vimos que vocês têm que ter parede. E nós temos aqui, estamos dizendo também que você tem que ter teto. O que falta nessa casa? Nessa casa ainda falta ligar a água, né? A água, ela é primordial. A água aqui está nos dizendo sobre a fé. Em João 7,38 diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Sem água, essa casa não fica completa. Sem água, essa casa não tem sentido. Você já tem a base. Você já tem as paredes. Você já tem o teto. Agora você já tem a água. Ainda falta alguma coisa? Sim. Falta a luz. Tem que ter energia nessa casa. Não basta ter todos esses componentes. Tem que ter a luz. Lá no Salmo de número 119, versículo 105, a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os seus caminhos. Então nessa casa tem alicerce, nessa casa tem paredes, nessa casa tem teto, nessa casa tem água e nessa casa tem luz. O que falta agora? O que falta para construir essa casa? Está faltando alguma coisa? O primordial, irmão, dessa casa, existe um ponto muito importante que nós chamamos de colunas. As colunas é quem sustenta essa casa. Então nós vamos falar sobre algumas colunas primordial que nós temos que ter em nossa casa. A primeira coluna que nós temos que ter sobre nossa casa é o temor a Deus. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Se você não teme a Deus, você não tem condições de edificar a sua casa. Em Provérbios capítulo 1, versículo 7 é o versículo que nós acabamos de ler, que diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas o louco despreza a sabedoria e o ensino. A primeira coluna que você deve ter na sua casa é a coluna da sabedoria. A segunda coluna que você deve ter na sua casa é a coluna da misericórdia. Porque lá em Lamentações, capítulo 3, versículo de número 22 e 23, diz: as misericórdias do Senhor
são as causas de não somos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, renova-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Então, nessa casa, tem que ter essas colunas. A coluna que nós falamos do temor do Senhor, a coluna da misericórdia. E a outra coluna que nós temos que ter nessa casa é a coluna da confiança. Confiar no Senhor, meus irmãos, ela é algo primordial em nossa vida. Aleluia! Lá em Hebreus capítulo de número 10, versículo 35, diz que não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Nós não podemos abandonar esta confiança, porque nós alcançamos grandes galardões. E agora, como você está construindo sua casa? Então nós vamos para a quinta coluna, que é a coluna da felicidade. Essa coluna aqui é um dos pontos mais primordiais. Uma família feliz, ela traz harmonia não só para os seus, mas também para toda a igreja. Como é bom quando nós viemos para a casa do Senhor alegre, feliz, com a vontade de adorar a Ele, com a vontade de glorificar a Ele. Lá em Provérbios capítulo 3, versículo 3 diz assim: feliz é o homem que acha sabedoria, o homem que adquire conhecimento. Feliz é esse homem que acha a sabedoria, que acha o conhecimento. Vamos continuar construindo nossa casa. Nós vamos para a sexta coluna que essa casa tem que ter. Essa casa tem que ter a crença no Senhor, a confiança no Senhor. Lá em Provérbios capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés a seres presos. E em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz: ora, a fé é a certeza das coisas que não se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. A confiança do Senhor tem que estar, aleluia, ao nosso lado, para que nós possamos alcançar esta fé. Agora vamos para a última coluna que tem que ter nessa casa. É a coluna da graça de Deus. Em Efésios capítulo de número 2, versículo 8, ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela fé sois salvos. Isso não vem de vós. Aleluia, louvado seja Deus. Mas é dom de Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 15, diz assim: com esta confiança resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que estivesse em segundo benefício. Paulo ali estava em direção a Corinto, e ali ele ia encontrar aquela confiança, aquele zelo que ele logo construiu naquele lugar, porque ele sabia que a graça de Deus estava ao seu lado. E resumindo, aqui em Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora vamos refletir agora. Como está a sua casa? Você tem colocado a sua casa como base, sendo Ele Cristo? Você tem construído a sua casa paredes para que o inimigo não venha minar sua casa? Você tem protegido sua casa, aleluia,
Louvado seja Deus para que a chuva, o sol não venha te molestar. Como está a sua casa? Esses últimos dias, meus irmãos, Deus tem nos dado alguns sonhos que tudo se baseia na casa, na família. E nós, nesta noite, queremos que você venha refletir qual é essa base que você está construindo. Porque quando o próprio Jesus falou que aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, veio o vento, veio a tempestade e bateu com ímpeto naquela casa. Mas a Bíblia diz que aquela casa ela não foi abalada. Por quê? Porque ela estava construída numa rocha e essa rocha é Cristo. Ela estava sendo edificada, foi edificada num local seguro. Mas também ele usa uma expressão do homem sensato, é aquele homem que constrói a sua casa sobre areia. E que segurança tem uma casa sobre areia? Ela não tem nenhuma firmeza. Aí a Bíblia diz que começou a vir as preocupações, começou a vir as enchentes, começou a vir a tempestade. E a Bíblia diz que foi grande a caída daquela casa, porque ela não estava edificada numa rocha. Ela não estava edificada em Cristo. Uma casa edificada em Cristo, ela tem que ter primeiro o amor. O amor, a Bíblia diz que ele é um vínculo da paz. O amor, ele é compassivo. O amor nos traz alegria. Se a sua casa não tiver amor, está faltando algo. Louvado seja Deus. Nós já construímos uma casa. Essa casa já está pronta para morar. E agora? Agora nós temos que ter o quê? A alegria de cultuar o Senhor. Aleluia. A alegria de se apresentar e fazer o melhor para o Senhor. É juntar os filhos, né? Aleluia, juntar a família e regozijar na presença do Senhor. Aleluia, porque se o Senhor não guardar a sua casa, se o Senhor não guardar a cidade, em vão fingiam os sentinelas. Se o Senhor não estiver ao nosso lado, se o Senhor não estiver com a nossa família, em vão nós trabalhamos, meus irmãos. Cuide da sua família, cuide da sua casa, cuide do seu lar, aleluia, para que o Senhor possa cada vez mais estabelecer, dar graça, dar entendimento, dar sabedoria para cada um. Amém? Aleluia. Construímos nossa casa. Foi difícil ou foi fácil? Agora, para manter essa casa em pé, temos que fazer algo. E esse algo nada mais é orar, oração. Colocando o joelho sobre o chão, para que nós possamos cada dia apresentar a nossa família. Amém? Que o Senhor em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus.